tarde, irmãos. Mais uma quinta-feira nos reunimos para meditar sobre o passo confiar. Quem vai falar para nós hoje é o Padre Jonas, da comunidade católica Shalom. O Senhor que nos quer fazer crescer na confiança dele. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso amparo. Com Ele não tememos nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite bem e deixe que essas palavras caiam no seu coração. Confia no Senhor. Olá, meus irmãos, aqui é o Padre Jonas Xavier. Hoje nós vamos falar um pouco sobre... Nós vamos dar mais um passo em relação aos nossos 12 passos. Mas primeiro eu queria, com muita alegria, expressar a minha gratidão, a Madá, quando ela me convidou para dar essa formação. Eu achei o máximo. Sempre quis estar junto de vocês, aí no Voto Israel, na Casa São Pio, na Casa Maria Madalena, lá no Montese. Também na nossa casa lá de Itapipoca. Eu tenho um carinho especial por esses homens, por esses jovens que estão num processo de recuperação, abraçando e acolhendo uma vida nova. Bem, nós vamos então dar mais um passo na nossa recuperação, mais um passo na nossa libertação. O primeiro passo, vocês devem estar se lembrando aí, foi o passo admitir. Esse foi o primeiro passo, a gente precisa realmente admitir para poder caminhar. E o segundo passo é confiar. Meus irmãos, se nós não confiarmos, não vai acontecer. Mas nós precisamos confiar em quem, meu Pai? E em quem? Nós precisamos confiar exatamente em Deus. Nós precisamos confiar no Deus que é Pai. Porque como acontece em vários salmos, aparece essa palavra. Confia no Senhor e tem coragem. No Senhor ponho a minha esperança. No Senhor ponho a minha confiança. Espere, Israel, pelo Senhor. Então, esperar e confiar nos salmos normalmente são sinônimos. Então, o que acontece? O Senhor nos convida a confiar nele, a esperar nele, a depositar a nossa confiança, depositar a confiança, a esperança da nossa recuperação nele. Não pode ser em outra pessoa. Ele é aquele que pode nos resgatar, ele é aquele que pode nos libertar, ele é aquele que pode nos restaurar. Ele é aquele que pode reconstituir a nossa vida, a nossa dignidade. Nós perdemos tantas coisas com o pecado, nós perdemos tantas coisas com as drogas, nós perdemos tantas coisas com o mundo, mas Deus pode reconstruir a nossa vida. E nós precisamos confiar que Ele vai fazer isso. Confiar que Ele vai operar em nossas vidas um verdadeiro milagre. Confiança também ela é meio que sinônimo de fé, porque quem confia no Senhor acredita no Senhor, espera que Ele vai realizar. Tem uma passagem bíblica que Jesus ele foi lá em Nazaré. Nazaré é a cidade onde Ele veio, então as pessoas conheciam Ele. Mas as pessoas que conheciam Jesus, os parentes de Jesus, os amigos, os familiares ali próximos, aquelas pessoas que sabiam quem era Jesus, quem era Maria, quem era José, elas simplesmente não confiavam, elas não esperavam, elas não sabiam que aquele menino, aquele filho do carpinteiro era Deus, elas não estavam entendendo. E por isso Jesus ali não pôde fazer muitos milagres, não pôde ali fazer muitos sinais. Por quê? Só alguns. Por quê? Porque as pessoas não confiavam em Jesus, não esperavam em Jesus. As pessoas ali não tinham fé, não tinham confiança em Jesus. Então, meus irmãos, a primeira coisa, eu já falei que a primeira é reconhecer, Mas uma das primeiras coisas que é importante nós sabermos é que nós precisamos confiar em Deus. E confiar tem outros elementos, porque quando a gente confia, tem essa dimensão de fé, de abandono que a gente vai aprofundar mais, mas confiar também é entregar, não é? Por exemplo, se eu tenho aqui essa caneta,
e eu vou entregar para aquela pessoa cuidar dela para mim, para aquela pessoa ficar pastorando ela para mim, eu estou fazendo o quê? Eu estou confiando esta caneta a alguém. Eu estou pedindo para alguém guardar essa caneta. Então, a mesma forma é a nossa vida. Quando nós confiamos ela a Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos entregando ela a Deus. Nós estamos pedindo para que Ele nos guarde. Não é assim que a gente reza no Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, etc, etc, etc. E no final, guardai, Senhor. Livrai-nos do mal. Protegei-nos. Guardai-nos. Se nós confiamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós estamos pedindo para quê? Para Ele nos livrar de todo o mal, nos livrar de todo o perigo, nos livrar de tantas oportunidades de voltar à vida velha. Que Ele possa nos livrar, que Ele possa nos guardar no sentido de nos proteger. E confiar que o Senhor vai nos guardar, vai nos proteger, vai nos preservar do mal, do perigo, livrar-nos do maligno. A gente pode traduzir assim também, livrar-nos do maligno, do tentador, do diabo. Que o Senhor, quando nós vamos confiando a nossa vida nas mãos do Senhor, nós vamos confiar que Ele vai nos proteger, confiar que Ele vai nos guardar, confiar que Ele vai velar por nós, que Ele vai rezar por nós, que Ele vai estar conosco. Aliás, que Ele vai caminhar conosco, que Ele vai dar estes passos de recuperação conosco. Nós não estamos caminhando sozinhos, nós estamos caminhando confiando no Senhor. Confiando que, na verdade, eu acredito que todos nós já sabemos disso, você já deve saber disso. Nós não conseguimos, você já deve ter tentado se libertar da droga sozinho, mas não dá certo. Nós precisamos confiar em Deus. Por quê? Porque nós sozinhos nós não temos forças, nós não temos liberdade o suficiente para dizer não à droga. Nós somos fracos, nós somos dependentes, mas Deus nos liberta, Deus nos protege. Por isso nós precisamos confiar nele, confiar na graça dele, confiar na intervenção dele, confiar que é Ele que vai nos libertar, Ele que vai nos santificar, Ele que vai tirar-nos da vida velha e vai nos dar uma vida nova. Quando nós confiarmos ao Senhor as nossas vidas, quando nós entregarmos ao Senhor as nossas vidas, aí sim, meus irmãos, a nossa vida vai mudar. Por quê? Porque não depende de nós, não depende de mim, não depende de você, depende dEle, porque nós confiamos a Ele. Por isso, meu irmão, eu lhe convido a fazer esta entrega de vida ao Senhor. Você pode ir, depois a gente vai fazer um pequeno momento de oração, mas você pode confiar ao Senhor, diga ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui em Tuas mãos, confio em Ti, Senhor, confio a minha vida a Ti, confio a minha recuperação a Ti, confio, Senhor, porque não dá para confiar em mim, confio, Senhor, porque não dá para confiar nas pessoas que eu conheci antes, confio, Senhor, porque em Ti está a minha confiança. Como diz os salmistas, em Ti eu deposito a minha esperança. Em Ti, Senhor, só em Ti. Eu confio em Ti, Senhor. O segundo passo da confiança é também uma confiança naquelas pessoas que Deus confiou-nos. Assim, Deus deu a algumas pessoas a responsabilidade de cuidar de nós. Você já deve estar aí lembrando de algumas pessoas, é verdade. Essas pessoas, Deus os confiou a elas. Então são pessoas, que a gente pode dizer assim, são pessoas de confiança. São pessoas que a gente pode contar. A gente sabe, você já deve saber aí que tem várias pessoas que não dá para confiar mais. Não dá para contar mais. Por quê? Porque essas pessoas do mundo antigo, essas pessoas que já nos decepcionaram,
que já nos levaram para a droga, que ajudaram a nossa vida a ser destruída, essas pessoas não dão para confiar. Mas existem pessoas novas que Deus mesmo foi colocando nas nossas vidas. E essas pessoas são pessoas que vão nos ajudar a trilhar esses passos. Essas pessoas são aquelas pessoas que querem o nosso bem, que querem o seu bem. Por isso nós podemos também confiar a elas, confiar as nossas vidas, confiar as nossas dores, confiar as nossas intenções, confiar, porque assim, no nosso processo de recuperação, tem dias, tem momentos que a gente precisa se abrir com alguém, que a gente precisa confiar aquele segredo, confiar aquela inclinação. E aí nós precisamos confiar isso às pessoas certas, que são as pessoas que Deus nos deu, são as pessoas que Deus colocou no nosso caminho para ir nos direcionando, para ir. Eu não sei se você já viu uma pessoa que está se recuperando de um trauma físico, ela precisa fazer fisioterapia. Normalmente tem uma pessoa que vai ajudá-lo a recuperar os movimentos, que vai pegar na mão da pessoa e vai dando passo após passo. Por quê? Porque aquela pessoa ainda não tem condição de dar passos sozinhos. Então tem aquela pessoa que vai comigo dar passos. Nós precisamos confiar nessas pessoas, porque se nós não confiarmos nessa pessoa, nós não vamos conseguir dar os passos. Imagina aí aquela pessoa que está se recuperando de de um acidente, que está com as pernas sem forças nas pernas. Se ela não confiar, se ela não pegar nas mãos dessa pessoa e ir se deixando ser conduzida, dando passos por ela, ela não vai soltar a segurança que ela tem. Um andajar, uma coluna, qualquer outra coisa. Não, mas nós precisamos confiar para dar passos. Eu vou contar uma historinha para vocês. Talvez até vocês já tenham visto essa história em algum lugar. Mas é impressionante como as crianças confiam nos seus pais. Elas sabem confiar no pai. E aí é uma história, é a seguinte. Tem uma criança, era uma vez, uma criança que ela ficou ali distraidamente só em casa. É uma criança pequena, devia ter uns 4 anos ou menos. Ela foi brincar na janela. E aí ela subiu no sofá. Do sofá ela subiu na janela da casa. E na casa lá que ela estava era um apartamentozinho que tinha um primeiro andar, né? Então era longe, para a fragilidade da criança, poderia ser fatal aquela queda. E ela estava ali brincando, ela sentou no batente da janela com as pernas para fora. E ali ela estava tranquila, mas quando ela foi tentar se levantar, que ela tinha que virar de costas, ela começou a ter medo, ela não conseguia mais fazer isso sozinha. Por quê? Porque ela é insegura, ela olhou para o chão, viu que tinha a possibilidade de cair e começou a chorar, porque ela não conseguia mais sair daquela janela sozinha. Aquela janela, ela sentou com as costas já para fora do vão, então ela não tinha simplesmente como cair para trás. E ela tinha medo também de cair para trás, então ela ficou numa situação que ela não conseguia mais sair daquela janela. E chorando, né, alguém viu, tentou entrar na porta, a porta estava trancada. Eu não sei se tinha alguém da sua família, talvez estivesse lá dormindo, mas não conseguiu entrar pela porta e a criança estava na janela e o povo estava com medo dela cair daquela janela. Então foi uma confusão, todos os vizinhos desceram e começaram a olhar essa criança que estava ali naquela janela, prestes a cair. Então ligaram para os bombeiros, vieram com todo. Mas aquela criança, ela tinha um detalhe, ela não conseguia confiar nas pessoas que estavam ali. Vieram várias pessoas, porque assim, como era só um andar, não era tão longe. Pensaram assim, não, vamos pegar aqui, juntaram os homens, pegaram um lençol,
disseram para a criança pular que eles aparariam com o lençol, porque aí não evitaria a queda. Tentaram, vem meu filho, vem, puxa só um aqui, mas não confiaram. Chegaram os bombeiros. Os bombeiros vieram com a cama elástica e falaram assim, pula aqui, e a criança não pulava. E um bombeiro ficava tentando chamar, e os bombeiros, presta atenção, bombeiros eram homens treinados, bem capacitados, tinham os bração assim fortes, porque tinham força para segurar a criança, mas a criança não confiava nos braços daqueles bombeiros, nem daqueles outros homens que estavam ali tentando, antes dos bombeiros chegar, segurando com o lençol. Mas os bombeiros chegaram com a cama elástica bem montada, assim, você via que tinha uma estrutura bem feita, mas aquela criança continuava chorando, sabe por quê? Ela não conseguia confiar naquela estrutura daquela cama elástica. Então, o bombeiro chegou, disse para a criança, não, pode vir, nós temos uma segurança, nós temos técnicas de trabalho. A criança não consegue confiar nas técnicas de trabalho daqueles bombeiros, porque a criança não confia em técnica, ela nem entende o que é técnica. Aí, conversa vai, conversa vem, fica aquele querendo tirar, não sabe ainda como fazer. Os bombeiros não tinham escada na hora, foram atrás de uma escada para conseguir subir. Mas quando os bombeiros estão chegando com a escada, chega um senhor, um homem, novo, devia ter seus 25, 30 anos, bem magrinho, franzino, não tinha os braços grossos, não tinha força física, não tinha habilidade, não tinha técnica para resgatar criança nenhuma, não tinha nenhuma estrutura física firme para aquela criança confiar. Mas aquela criança conseguia confiar naquele homem. E dali ela se jogou nos braços dele. Sabe por quê? Porque aquele homem simplesmente era o pai da criança. A criança não confia na força, não confia na técnica, não confia na estrutura. A criança confia simplesmente no pai. Por quê? Porque aquela criança sabe que o pai a ama. Sabe que o pai não vai deixar ela cair. Aquela criança conhece o pai. Aquela criança, quando viu o pai de longe chegando, já reconheceu que era ele. Pelo andado, pela roupa. Porque existe uma intimidade entre aquela criança e aquele homem. Porque aquele homem era o pai da criança. É o pai que ela amava. E o pai que aquela criança sabe que aquele homem a ama. E vai guardá-la, vai protegê-la, vai segurá-la. Por isso aquela criança pode, com muita tranquilidade, simplesmente confiar nos pais. E o que é que essa criança faz quando o pai chega? O pai magrinho chega lá e diz, vem meu filho. E aquela criança, sem medo, mergulha. Ela pula sem medo. Por quê? Porque ela sabe, ela confia no pai. Simplesmente por isso, ela confia no pai. Meus irmãos, qual é o nosso problema? Nós somos adultos demais. Aliás, entre bem aspas, nós somos adultos. Nós não confiamos mais. Nós não confiamos no Pai. Nós não confiamos no Pai da misericórdia. Este é o convite, confiar no Pai da misericórdia. Nós confiamos muito mais em técnicas de segurança, não, nós vamos fazer. Nós confiamos muito mais em técnicas no sentido científico, um remédio tal vai me ajudar. Como chama? O profissional tal vai ter técnicas, vai me ajudar e vai ser ótimo. Não é aí que nós vamos colocar a nossa confiança. Nós confiamos às vezes na força do braço. Não, porque eu sou forte. Nós somos fracos. Não, mas eu vou colocar minha confiança, como diz a palavra de Deus. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Nós esperamos em Deus.
É isso. Tem até uma música que diz isso. Não, os faraós confiaram nos carros e nos cavalos. O povo confiou em Deus. E o povo passou pelo Mar Vermelho, passou pela morte, passou para a libertação. E os carros e os cavalos do faraó foram mortos no Mar Vermelho. A gente conhece essa história. E o povo pôde com muita alegria cantar a libertação, que fez brilhar a sua glória. Porque Deus, ao nos libertar, fez brilhar a sua glória. Bem, o que eu quero dizer com essa historinha? Eu quero dizer que nós precisamos confiar em Deus. Nós não podemos estar confiando só nas técnicas. Tão importantes as técnicas os trabalhos manuais, são importantes os trabalhos laboratoriais, é importante aquele acompanhamento psicológico, é importante aqueles remédios que a gente toma muitas vezes para nos ajudar na ansiedade, a lidar com a situação. Isso é importante, os medicamentos, os profissionais, não estou tirando isso. De fato, talvez nos ajude. Mas a nossa confiança está em Deus, exatamente, está em Deus. Não está em outro lugar, nossa confiança está em Deus. E confiando em Deus, eu vou confiar também aqueles a quem Deus me confiou. Deus confiou em algumas pessoas, que eu já falei, né? Então nós vamos também confiar em Deus, porque muitas vezes aquele braço do Pai é um braço magrinho, não é nem assim essa pessoa toda, não é nem assim essa pessoa firme tão, né? Talvez essa pessoa que você esteja pensando aí que Deus confiou, não seja nem a pessoa mais qualificada. Aquele pai que chegou lá na história não era o homem mais qualificado que tinha ali. Talvez fosse um dos mais magros, os mais fracos que tinham ali. Mas era o pai e a criança sabia confiar nele. Saiba confiar nessa pessoa que Deus lhe deu, meu irmão. Saiba confiar primeiro porque foi a ela que Deus quis confiar. E ela é um instrumento que você pode contar. Saiba confiar nessa pessoa. Confie, meus irmãos, se abandone nela. Lance, porque muitas vezes elas são esses braços do Pai que vai estar ali convidar. Vem, pula, saia dessa situação de prisão, porque a criança estava presa. Ela estava por medo, sei lá porquê, ela estava ali presa naquela janela. Ela não conseguia sair daquela situação de perigo. Nós muitas vezes estamos ali num perigo iminente de morte, mas não conseguimos sair daquela situação. Então vamos confiar. Se nós confiarmos, se nós nos abandonarmos, nós vamos ter uma graça de superação ali. Nós precisamos então confiar em Deus, nós precisamos confiar nas pessoas de Deus, aquelas pessoas que Deus enviou, que querem o nosso bem. Nós precisamos confiar na graça de Deus. Meus irmãos, não é na força do braço que nós vamos vencer. Nós precisamos confiar que Deus age em nós, que existe uma força da graça que vai me fazer resistir ao pecado, que vai me fazer resistir à tentação, que vai me fazer resistir ao vício. Existe uma graça que está nos acompanhando. Algumas vezes eu fui lá na Renata Couras, no Volta Israel, e era interessante porque as pessoas que estavam lá, eles costumavam dizer que o segredo está na caixinha. O segredo está lá, no sacrário. Está lá no sacrário. Não está em nós mesmos. Está no sacrário. Então, meus irmãos, eu me lembrei agora, eu fui uma vez celebrar lá no Volta Israel, na Casa Renata Couras, e a passagem bíblica que nós estávamos meditando era a cura de Paulo de Tarso, tinha ficado cego, né? E
E quando ele ficou cego, ele foi para um lugar e Deus falou para ele que iria enviar uma pessoa para cuidar dele, para restituir a sua visão. E essa pessoa era Ananias. Ananias era um pequeno que morava lá em Damasco. E ele foi morrendo de medo, porque ele sabia quem era Paulo. Então, o que acontece? Primeiro a gente precisa saber que existe uma graça de Deus que vai nos superar ali, que vai fazer com que essas escamas caiam. É a graça de Deus que vai trazer uma pessoa até nós. E aí, o que acontece com essa pessoa? Existem Ananias que Deus confia hoje. Existem Ananias que Deus confia hoje. E é interessante porque Paulo, antes de confiar em Ananias, eu vou falar primeiro de Ananias. Ananias é quem? É aquele profeta que Deus enviou. Aquele que Deus, presta atenção, quem foi que mandou Ananias ir ao encontro de Saulo? Deus. Deus falou com Ananias, vai fazer isso. Por isso é a missão, é o ministério de Ananias. Cuidar de Paulo, tirar a cegueira de Paulo, rezar por Paulo. Por isso Deus enviou aquela pessoa que foi enviada por ele para rezar por Paulo, para restituir a sua visão, para fazer Paulo de pecador, para fazer Paulo de perseguidor se tornar o grande evangelizador da igreja. Não foi assim? Pronto. Nós já identificamos os Ananias. Existe uma outra pessoa ali que estavam junto com Paulo. Porque quando Paulo ficou cego, ele não ficou cego sozinho. Existiam com ele algumas outras pessoas que nós precisamos, assim, saber caminhar com elas. Paulo estava cego e ele foi conduzido para a cidade, para Damasco, com os outros que estavam caminhando com ele. Na nossa caminhada aí, existem outras pessoas que estão caminhando com vocês, não tem? Existem aí, o seu irmão, olhe para o lado. Não tem aí pessoas que estão com vocês internadas aí na Renata Couros? Não tem pessoas que estão com vocês aí na São Pio? Não existem várias outras pessoas que estão fazendo triagem junto com vocês, trilhando esse caminho dos 12 passos aí na Casa Maria Madalena, aí na Renata Couros, aí em Tapipoca? Existem outras pessoas que estão com vocês caminhando. E nós precisamos, lógico, é diferente a forma que eu vou me confiar ao instrutor, aquela pessoa, ao missionário da comunidade de vida e da comunidade de aliança que Deus mandou, é diferente, mas existe uma certa relação de amizade até que precisa haver, que vai nos ajudar. Paulo conseguiu chegar até Damasco com a ajuda desses. Ou seja, existe um caminho que é com esses que você vai trilhar. E que você precisa também saber confiar um pouco neles. Confiar, e aqui é uma confiança mútua. Porque não é aquela confiança de abandono e pronto, é aquela confiança de suporte mútuo. Eu vou aqui um abraçado com o outro. Confiando no sentido de me apoiando nele e ao mesmo tempo sendo apoio. E aí juntos nós vamos dando os passos para a nossa libertação. Esse aqui é um elemento importante da nossa recuperação, que a gente precisa também saber aproveitar. A gente precisa saber que nós não estamos caminhando sós. Tem pessoas que estão caminhando conosco e que nós vamos precisar dar passos juntos com elas. Existe talvez uma sabedoria aqui de Deus. Perceber que nós vamos caminhar sempre ao lado dos nossos irmãos, ajudando essas pessoas a não saírem deste caminho, ajudando essas pessoas a perseverar. É importante nós sermos suportes uns para os outros. É importante a gente dizer assim: ei, macho, não desiste não, vamos embora, continua, vai dar certo, perseverança, vamos confiar, vamos rezar. É importante a gente fazer isso, motivar os nossos irmãos. É importante nós motivarmos
isso também existe um pouco de confiança, um certo nível de confiança nessas relações aí. Bem, nós já percebemos então que nós precisamos confiar em Deus, nós já percebemos que nós precisamos confiar nas pessoas as quais Deus nos confiou, e nós percebemos também que nós precisamos confiar também, de certa forma, nas pessoas que caminham conosco. Nós precisamos não só confiar, porque de certa forma Deus também nos confiou uns aos outros. Existe uma confiança mútua aí entre eu e aquelas pessoas que estão aqui comigo. Agora, existe uma outra coisa, uma outra realidade. Nós precisamos confiar na graça de Deus, lógico. Isso é importante. Existe uma outra dimensão que eu ia falar que nós precisamos confiar, que é, mas aí Deus me fez mudar de ideia. Quando eu fui rezar ali, Deus disse, não, a gente não deve confiar nessa pessoa aí não. É a única pessoa que nós devemos desconfiar. Eu estava pensando de falar assim, porque sempre que a gente fala de autoajuda, enfim, as pessoas dizem assim, você precisa confiar em si mesmo, você precisa... Não, olhe, eu vou dizer uma coisa que Deus me falou ali na capela. Nós precisamos ter uma sadia, mas uma sadia, mas constante, desconfiança de nós mesmos. Sabe qual é o maior perigo que nós temos na nossa recuperação? É exatamente essa, confiar em mim. Não, eu me garanto que é isso, tu acha que eu vou cair nessa besteira de novo? Vai. Meu irmão, não dá para confiar mais em si mesmo. Nós não podemos confiar, nós confiamos na graça de Deus que atua em nós, isso sim, Deus que vai operar em nós. Nós não podemos confiar em nós mesmos. A maior cilada que a gente pode ter é dizer assim, eu vou me expor, eu vou chegar ali com a roda com a galera, e eu sei que a galera vai estar usando alguma coisa, uma bebida, mas aí eu vou confiando em mim, bebo uma cervejinha. E aí depois eu continuo confiando em mim, entro numa cachaça. E aí eu vou aumentando a dose, e vou aumentando a droga. E essa história a gente já conhece. Meus irmãos, olhem, sempre desconfie de si mesmo. Sabe aquela vontadezinha que você tem assim, não, eu estou com vontade de fazer isso? Pronto, meu irmão, quando você tiver com essa vontadezinha, desconfie. Por que eu quero tanto ir para esse lugar? É porque de verdade lá vai ter pessoas que vão me ajudar? É porque lá de verdade vai ser legal? É porque no final das contas, lá eu tenho uma segunda intenção de, sei lá, de cair de novo no pecado, no vício? Meus irmãos, a gente precisa de verdade, meus irmãos, desconfiar de nós mesmos. Porque nós temos uma humanidade decaída. E o fato de estar uma dependência química torna essa humanidade mais decaída ainda. Todos nós temos fraquezas. Mas nós temos uma fraqueza muito latente. E nós não podemos nos expor. Para isso, nós não podemos confiar em nós mesmos. Isso aqui foi uma das coisas que Deus falou ali para mim na capela, e eu queria dizer isso para você com uma sabedoria. Confie abertamente a Deus. Confie abertamente aquelas pessoas que Deus confiou. Confie totalmente na graça de Deus em si. Confie até nesses irmãos que estão aqui comigo. Mas sempre desconfie de si mesmo. Meus irmãos, que Deus possa estar sempre contigo. Que Deus possa guiar os teus passos no caminho da paz. Que Deus possa dirigir os seus passos. Que Deus possa, pela intercessão da Virgem Maria, sempre estar contigo. E que você possa de verdade trilhar este caminho de conversão, este caminho de libertação. Que Deus possa te dar a graça de trilhar bem esses 12 passos. E você vai entender depois que esses passos eles não param. Que Deus te dê a graça de continuar sempre caminhando. O nome que nós damos para essa caminhada constante é perseverança. Que Deus te dê a graça de sempre perseverar. Perseverar desconfiando, de forma saudável. Também não é assim, não posso confiar em mim. Mas saudavelmente, sadiamente desconfiando de si. Amém? Então, meus irmãos, foi uma grande alegria estar aqui com vocês fazendo esse vídeo.
eu queria só fazer um convite. Eu estou toda segunda e sexta à noite, eu lanço um videozinho bem curto, são só 2 minutos, falando sobre a liturgia, sobre a missa. O nome desses vídeos é Se Liga no Mistério. E aí, se você quiser ir acompanhando esses vídeos, é uma forma de a gente estar, de alguma forma, caminhando juntos, já que a gente não pode estar aí nas nossas casas. Tá certo? Então é isso, que Nossa Senhora esteja sempre convosco e o Senhor vos abençoe. Amém. Shalom. Pela graça de Deus, chegamos novamente ao término da nossa nova live, que foi sobre o passo confiar. Eu até sugiro a vocês que rememorem os outros. Nós temos excelentes pregações até hoje, e você faça um resumo de tudo que você já viu, já ouviu dos pregadores. É uma sugestão que eu dou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria Madalena, padroeira do projeto Volta Israel, rogai por nós. Shalom.